Olá, galera. Obrigado. Presença de vocês todos aqui. Sou Fábio Nogueira. Eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia. Meu doutorado é pela Universidade de São Paulo. Eu estudei intelectuais negros em Cuba, 1912 1945. Meu mestrado foi pela Universidade Federal Fluminense sobre Clóvis Moura, inclusive virou livro pela editora da UNEB, né? Clóvis Moura, Trajetória Intelectual, Praxis e Resistência Negra. E eu tive contato, né, com o termo marxismo negro no período que eu morei, né, na verdade, fiz um estágio de pesquisa na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e tive acesso à obra do Cedric Robinson, que foi publicada em 1983, sobre marxismo negro, Black Marxism, né, que não tem tradução para o português. Essa obra foi reeditada em 2000 lá nos Estados Unidos, né, mas acho que recentemente foi publicada em espanhol, né, o livro do Cedric. E, a partir disso, por conta de ter contato com o pensamento do Clóvis Moura, eu acabei estabelecendo um certo paralelo, uma certa relação, e passei a me interessar por esse tema. Eu vou falar, além do Cedric, né, que é um livro de 1983, mais recentemente, uma galera da Claxo, que é ligado à epistemologia do Sul e estudos decoloniais, fez um curso de marxismo negro pela plataforma da Claxo. O coordenador Ramon Grossfogel, junto com o Daniel Montanhês. O Grossfogel, ele é professor da Universidade de Berkeley, dos Estados Unidos. Ele é porto-riquenho, né, e se acercou do tema do marxismo negro. E o Daniel Montanhês hoje faz pós-doutorado na Universidade Autônoma do México e publicou em novembro de 2020. Quem quiser conferir no YouTube, tem lá a live, né, está em espanhol, do lançamento do livro, o marxismo negro, né, mas especificamente dando conta do marxismo negro antiliano, quer dizer, caribenho, de língua inglesa. Então, vou seguir aqui o fio da minha narrativa, minha exposição, é justamente essa apresentação que o Daniel Montanhês faz no livro dele, de 2020, ali, obviamente, de apresentar aquilo que o Cedric Robinson, né, entende por marxismo negro, né, pensando aí o contexto da década de 80, no começo dos anos 80, quando ele publica Marxismo Negro lá nos Estados Unidos. Além de tudo isso, né, sou militante do Círculo Palmarino, atuo no movimento negro, fundador do Círculo, junto com o Juninho, né, com o Magu, Lucete, aí a gente criou o Círculo Palmarino, tem um ativismo para dentro do movimento negro, e é a partir desse espaço, né, que a gente vai pensando. Obviamente, atuando em organizações de esquerda, fui do movimento estudantil na USP, o DC da USP, mas sempre, né, buscando um lugar próprio, sem abrir mão da teoria crítica, sem abrir mão do pensamento marxista, mas dando centralidade para o debate racial. Foi assim que eu cheguei até o Clóvis Moura. Bem, marxismo negro, uma teoria crítica marginal, né? Eu vou explicar um porquê também desse termo, né? Assim, gente, lembrando que é algo que eu estou acumulando leituras, etc. É um tema muito vasto, muito complexo, né? Mas eu estou aqui apresentando algumas questões para a gente debater e aprofundar, né? Bem, esse é o Cedric Robinson, né? É um intelectual negro militante norte-americano. Ele publicou o livro, né, Black Marxism, em 1983, da onde eu vou dizer assim, trago, né, esse aporte de pensamento. Obviamente, ele não é o primeiro a falar disso, mas ele vai buscar, nesta obra, sistematizar o que seria uma tradição de pensamento negro radical a partir de um referencial marxista, né, da centralidade da articulação entre raça, dominação racial e exploração capitalista, para entender a formação do capitalismo, certo? No meu PowerPoint, como eu estou também seguindo um pouco o fio que o Daniel Montanhês faz, eu vou apresentar o Daniel, né? Eu estou dialogando mais com pensadores do Caribe anglófono ou mesmo dos Estados Unidos, de língua inglesa. No final, no segundo bloco, eu falo com marxistas negros no Brasil, do meu ponto de vista, do meu conceito, tá? A Claxo tem esse GT, que tem uma série de pesquisadores que estão trabalhando, né? Então, eu não vou falar aqui do Fanon, do Césaire, né, de outros intelectuais do Caribe francófono, né, ou mesmo
de língua espanhola, e no final falo do Brasil. Mas, assim, eu estou me concentrando mais nesse marxismo negro de língua inglesa, né, caribenho, porque é onde ele aparece, ou ele se delineia até por conta do Cedric Robinson ter produzido essa obra, e ela tem uma influência na hora de você pensar esses pensamentos. Então, assim, eu vou fazer algo que vou apresentar o autor e falar sobre as ideias, tá? Não vai estar no PowerPoint, mas eu vou falar um pouco sobre as ideias, porque mostra um pouco a perspectiva que esses autores têm sobre o que é o capitalismo e a articulação entre o capitalismo, escravidão, raça e assim por diante, tá? Gênero e assim por diante. Mas acho que é interessante porque isso nos permite ter uma dimensão, né, da quantidade de obras, de textos, de livros, né, que foram produzidos por esses autores. Eu não vou aqui, não me arrisquei nem a sistematizar tudo isso, né, mas eu vou fazer, obviamente, porque, de fato, é uma produção textual bastante importante. Eu vou falar mais da trajetória dessas pessoas, né, e as suas contribuições teóricas, né, que eu acho que é o que a gente consegue fazer pelo tempo do curso. Bem, então, o Cedric Robinson, ele é um intelectual negro norte-americano que é ligado a movimentos radicais, né, e tem uma articulação entre o que é militância negra, a partir do movimento de direitos civis, né, ele acompanha os Black Panthers, acompanha outros movimentos importantes de influência marxista, diga-se de passagem, né, porque há um ocultamento, né, até Angela Davis deixou de ser marxista, né, ela é uma intelectual marxista, os Black Panthers são marxistas. Então, existe um diálogo nos Estados Unidos entre o pensamento marxista negro e os movimentos negros, que vão ter outras referências, né? Referências liberais, referências do pan-africanismo, falar um pouco sobre o pan-africanismo também, que tem muita confusão a respeito disso, e assim por diante. Então, o que o Cedric Robinson quer fazer é dizer, olha, existe uma marxista que se forma fora do pensamento eurocêntrico e que tem na raça a sua centralidade. Eu dou o nome disso de marxismo negro. Então, todos os autores que produziram, e ele tem uma visão interessante, que inclusive ele é mais avançado que o Gilroy, né? E quando o Paul Gilroy faz Atlântico Negro, ele dialoga pouco com a América Latina. E o Cedric, em 83, já faz esse debate com o pensamento latino-americano. Tá? Vou passar aqui. Bem, esse é o Daniel, tá? O Daniel Montanhês, ele é branco, viu, gente? Assim como o Grossfogel. Eles partem de um ponto que é debate sobre decolonialidade, epistemologia do Sul, etc., e vão, como disse na trajetória do Daniel, ter contato com esse pensamento de intelectuais marxistas negros, especificamente nos Estados Unidos e do Caribe de língua inglesa. Como disse, mais uma vez, é a Martinica, o Francis Fanon, você tem o Aimé Césaire, né? Você tem outros pensadores que também são marxistas, mas a gente não vai abordar diretamente aqui, mas estão dialogando, e no caso do Caribe, aquela região, né, envolve uma série de ilhas, e como o próprio Daniel fala, os negros se defrontaram com diferentes imperialismos, né, o imperialismo norte-americano, o imperialismo inglês, o imperialismo francês, o imperialismo, o império espanhol, no caso da independência de Cuba, o controle das colônias, assim por diante. No caso do Caribe, de língua inglesa, você teve processos de emancipação desses países que são muito recentes, e boa parte deles integram a comunidade dos países de língua inglesa, junto com o Império Britânico, né, junto com seria o antigo Império Britânico, na Inglaterra. E é interessante como que essa visão de uma comunidade de países vai influenciar pensadores como C.L.R. James, o Padmore e tantos outros, o mesmo Malcolm, né, isso aparece na organização Malcolm X, que ele propõe, dessa ideia de uma unidade dos países africanos, e um discurso pan-africanista, né, então seria uma união dos estados africanos, Estados Unidos da África, né, que tem a ver com essa influência da forma como o Império Britânico, né, se pensa e assim por diante, tá? Bem, esse é o Daniel, né, apresentado. Esse livro saiu, gente, esse ano, viu? Então, quem tiver, quer dizer, no final do ano passado, novembro de 2020. Então, quem tiver curiosidade, pode colocar no YouTube, tem a live de lançamento do livro e o diálogo
está em espanhol, né, entre o Daniel, o Grossfogel e os outros que fazem parte dessa galera aí. Bem, esse é o Grossfogel, tá? Ele é porto-riquenho, também parte desse debate sobre a epistemologia do Sul e decolonialidade. E aí, a perspectiva que eles lançam para o marxismo negro, né, vou dizer assim, eles entendem que é uma perspectiva teórica, né, que busca entender a articulação de exploração capitalista e dominação racial. Então, não precisa ser necessariamente negro para adotar uma perspectiva teórica do marxismo negro. Essa é a defesa que eles colocam, apesar de que a produção intelectual desses marxistas, né, que tem a raça e o gênero como centralidade, vem de pessoas negras. Então, existe um elemento, né, que tem a ver com a forma objetiva de como o pensamento social se constrói, por conta até do campo da sociologia, dos intelectuais, da cultura, eu falo muito sobre isso. Bem, esse é um livro recente, né, Marx nas Margens, do Kevin Anderson, que é professor da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que é interessante, porque por isso que eu coloco uma teoria crítica, porque existe também, e a literatura marxista é ampla nesse sentido, uma disputa sobre o que é Marx, né, o pensamento marxista, assim por diante. E, de uma maneira, se fixou a ideia de um Marx que pensa apenas em fenômenos ligados à formação do capitalismo inglês no século XIX, que é caracterizado por um adensamento na produção em fábricas e unidades produtivas e a formação de uma classe trabalhadora concentrada em centros urbanos e assim por diante, né? Mas quando você pega os textos do Marx, que vão falar sobre a questão colonial, outros temas, a questão do racismo, né, você percebe um Marx que está muito mais aberto a uma reflexão e muito mais rico e muito mais poroso, né? Um Marx menos eurocêntrico, menos focado, não que não seja, né? Mas aberto a entender dinâmicas fora do mundo europeu. Tá? Então, esse livro do Tevencio é importante porque ele vai, de uma maneira, de pegar esse conjunto textual do próprio Marx e analisar, em diferentes momentos, como o Marx se posiciona sobre temas ligados à questão colonial e como esse debate vai ter importância para os marxistas negros, vou dizer assim, uma primeira geração de marxistas negros, que esse período ali, final do século XIX e até a Segunda Guerra Mundial, que eu acho que Segunda Guerra Mundial a gente vai perceber, principalmente a partir da trajetória do J. Padmore, que há uma bifurcação, né, sobre o papel, né, da teoria marxista para entender fenômenos ligados à raça e fora do mundo europeu. Acho que por isso que eu coloco uma teoria crítica marginal. Tá? O Robinson usa o termo tradição. Existe uma tradição intelectual, uma tradição de pensamento que chama de marxismo negro, né? Eu concordo, isso é muito comum, muito presente no meu doutorado, no período que fiz o estágio de pesquisa lá em Princeton. Eu tive contato com um professor chamado Arcádio Dias Quinones, que ele é crítico literário, ele é da turma do Eduardo Said, né, etc., e ele tem estudos sobre o Caribe. Ele fala muito sobre tradições intelectuais, tradições de pensamento, temas que são recorrentes, inclusive, obviamente é muito embrionário aqui, né, são recorrentes em relação ao que chamamos de marxismo negro brasileiro ou mesmo pensamento negro brasileiro. Né, temas que o tempo todo estão ali colocados, né, a questão da nacionalidade, dos direitos, do Estado, né, da participação política, da organização, temas que estão muito presentes e que formam uma tradição intelectual. Isso, acho que inclusive é importante dizer que como a gente está vivendo um mundo muito dominado por uma forma fetichizada de relações de comunicação, que é a rede social, a gente acaba não tendo uma visão global de tradições intelectuais que estão se construindo há muito tempo e que não são de agora. Né? Não são, eu estou falando aqui, por exemplo, quando eu vou falar de alguns autores, de autores que produziram obras que já têm 90 anos, quase 100 anos, né? E que não são temas novos que surgiram do nada agora por conta do BBB, por conta de outras coisas aí que estão rolando, tá? Bem, se tiver alguma questão aí, só falar, tá bom? Bem, aí coloquei aqui, breve história de uma tradição desconhecida, o marxismo negro. Aí eu falo do século XIX, né?
Eu falo da África a partir da neocolonial. Então, o continente africano é um continente que está sendo partilhado, dividido, né? O início do processo de ocupação, né, mais organizada pelas metrópoles, algo que Lenin vai estudar, Lenin e Rosa Luxemburgo, e aí nós temos que, estou colocando isso por quê? Porque a Revolução Russa acontece num país em que a classe trabalhadora, fabril, nos moldes como Marx imaginava, ou os teóricos, não é tão presente, né? A Revolução Russa é uma revolução de camponeses, operários e soldados. E o Lenin vai dar importância ao fenômeno do imperialismo, né? A Rosa Luxemburgo também. Então, são sociedades capitalistas que, mesmo no contexto da Europa, não têm a pujança do desenvolvimento fabril, da formação dessa classe trabalhadora tão numerosa, etc., como na Inglaterra. Tá? Isso é uma coisa, então, algo interessante para a gente analisar. E, de uma maneira, se pensar o que é a perspectiva teórica e política dos partidos da social-democracia na Europa, no século XIX, e o significado da Revolução Russa é uma ruptura, né? Quer dizer, uma outra estratégia política de fortalecimento dos trabalhadores, de chegada ao poder político, assim, por diante, pós-Comuna de Paris. Né? Segundo, o George Andrews, que tem um livro chamado América Afro-Latina. Na América Latina, né, havia uma estratégia integracionista de combate ao racismo, né, e pelo menos entre os círculos mais intelectualizados, e uma rejeição dessa aproximação com a África, né, e esse integracionismo e essa rejeição também tem as suas consequências do ponto de vista da teoria marxista, né, e as teorias políticas são hegemonizadas pelo eurocentrismo, né. Acho que, obviamente, no contexto isso falando em linhas gerais, viu, gente? A gente pode dizer assim, mas tem o Haiti, tem o processo de independência de Cuba, né? Formação de umas identidades nacionais, né? Que negam o eurocentrismo e assim por diante, mas o processo de valorização da cultura africana, né? A África enquanto uma potência política, regional, comercial, né? Enquanto um espaço de experiências alternativas de poder, como socialismos, né, nacionalismo revolucionários, etc., não é algo que está presente ainda no século XIX. Talvez no pensamento do Marcus Garvey, né, já mais para frente, assim por diante, isso se apresente, mas não dessa perspectiva que eu estou colocando aqui. Então, isso vai ter impacto no pensamento sobre o marxismo negro. Bem, aí no século XIX, a teoria marxista dá pouca importância ao fenômeno neocolonial, o centro das lutas são as greves e insurreições operadas na Europa, né? É um modelo de revolução insurreicional, então o sujeito, né, são os operários. Há uma articulação entre iluminismo e evolucionismo, representações eurocêntricas da África, da América e de suas culturas, a África como uma das últimas frentes de expansão do capitalismo, tese sobre o agrarismo africano. Né? Então, a África seria o local para gerar matéria-prima, né? A ideia da acumulação primitiva. Bem, a acumulação a gente vai falar um pouco mais à frente. Onde que se dá o encontro, né, do antirracismo com o marxismo? Bem, no século XX, Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, 1919, a partida da África. No Eto, antes disso, já tem uma organização, 1909, não sei exatamente o ano, mas bem no início, não, 1919, desculpa, primeiro Congresso Pan-Africano, né? Então, como você passa a falar de pan-africanismo, ainda é um movimento muito intelectual, de intelectuais que vivem nas colônias, que vão, né, que tem como referência as metrópoles, né, seja Londres, Paris, né, e assim por diante. E o surgimento de novos movimentos intelectuais e artísticos. Negrofilia francesa, que é 1906, né, o movimento da negritude, que já é um movimento que tem a ver com Césaire, com Damai, etc., já na década de 20, o Harlem Renaissance, ou New Negro Movement nos Estados Unidos, né, também na década de 10, década de 20, na região do Harlem, movimento novo negro, o negrismo cubano e o modernismo brasileiro. Então, você passa a ter representações da cultura, né, da identidade africana, etc., diferentes das que eram predominantes no século XIX, surgimento da psicanálise, do inconsciente, a crítica à razão, né, a razão enquanto uma forma de controle, de poder, né, dominação, quer dizer, isso tudo vai embaralhar o cenário intelectual e vai
obviamente, impactar, né, a produção desse pensamento. Bem, aqui eu cito, né, a tese aprovada pela 4ª Conferência da Terceira Internacional de 1922, em que um intelectual caribenho, que é o Padmore, vai ter uma importância muito grande, né, na produção dessa resolução. E essa resolução tem adesão, tem um apoio e vai ser a orientação dos PCs, né, para a questão negra. O 4º Congresso considera essencial apoiar todas as formas do movimento negro que visam minar e enfraquecer o capitalismo, o imperialismo ou impedir a sua expansão. A Internacional Comunista lutará pela igualdade racial de negros e brancos, salários iguais e igualdade de direitos sociais e políticos. Quer dizer, vai apontando, né, uma estratégia de superação da desigualdade entre negros e brancos e uma visão de uma articulação, né, entre esses trabalhadores com vistas a combater o imperialismo, combater a exploração, combater os capitalistas e assim por diante. É importante dizer isso, gente, porque se criou um mito de que os PCs, que o marxismo nunca ou deu pouca importância para a questão racial. Tá? Esse debate estava presente. Tá? Eu não incluí aqui, mas eu posso citar, por exemplo, a Conferência da Internacional Sindical Sul-Americana, que foi realizada em Montevidéu em 1923, que tem uma tese do PSP, do Partido Socialista Peruano, que foi escrita por José Carlos Mariátegui, chamado O Problema das Raças na América Latina. E eles fazem uma espécie de enquete, né, de perguntas, etc., para marxistas ou para militantes comunistas de Cuba, do Brasil, etc. E a visão que os peruanos têm muito... O termo raça aparece enquanto categoria política, como a gente usa hoje contemporaneamente. Né? Então, não existia uma oposição a usar o termo raça, né? Não era mestiçagem o termo dominante, né? Existiam várias opções dentro do marxismo. Né? Agora, a gente vai falar um pouquinho o que acontece e por que dessa bifurcação, e hoje, contemporaneamente, se pensa uma oposição entre o marxismo e a negritude. Como eu disse inicialmente, existem elementos de caráter sociológico, sociólogo chato falando, né? Universidade branqueada, poucos espaços de produção do conhecimento, pouca validação do conhecimento de intelectuais negros. Quando eu fui estudar Clóvis Moura, por incrível que pareça, teve gente perguntando para mim se ele era intelectual mesmo ou não. Quer dizer, o racismo tem um peso muito grande nas relações, na sociabilidade intelectual brasileira, inclusive na forma de como se dá a produção do conhecimento. Né? E, do meu ponto de vista, isso gerou um fenômeno contemporâneo que, a partir da implementação das cotas, né, estudantes negros, né, e negras chegam à universidade e não se veem representados pelas teorias marxistas que estão lá colocadas. Né? É um fenômeno parecido com o que aconteceu comigo quando entrei na Universidade de São Paulo, por exemplo. E aí acaba tendo que dialogar com outras tradições, e essa tradição do marxismo negro, que já está lá presente, de uma maneira, como o Padmore, na internacional, né, nessa resolução, acaba ficando completamente invisibilizada. Caso vocês assim, queiram se aprofundar sobre a questão do marxismo, das orientações do PC, o Partido Comunista, né, e a questão negra, eu recomendo uma tese de doutorado da Indisa Sotero, que defendeu na USP, especialmente a posição do PCB sobre a questão racial, tá? E a presença de negros e de negras, né, no PCB, e também de uma militância negra trotskista, tá, nesse período da década de 40, década de 50, que está produzindo, está escrevendo em jornal, tem seus jornaizinhos, etc., está produzindo um pensamento político. Eu não lembro, não sei se é Estado, de cabeça eu não lembro, tem que dar uma pesquisada aqui no livro da Edilza. Eu não sei, acho que ela não chegou nem a publicar, né, mas está no... Vou pegar aqui... que é bem interessante, porque ela vai fazer justamente esse percurso, desde da internacional até essa conferência sindical que tem no Peru, vai pegar a opinião dos comunistas cubanos a respeito da questão racial, que é muito interessante,
né? Então, é um debate muito mais amplo, né? Obviamente que não tem a centralidade para autores que são clássicos do pensamento marxista brasileiro, mas que estão presentes, né? Então, estou falando que existe um campo de disputa entre os intelectuais negros, né? Representação política negra no Brasil pós-Estado Novo. Esse é o título da tese dela. Ela não estuda apenas o PCB, tá? Mas o PCB aparece, acho que a abordagem que ela faz é muito interessante a respeito do PCB. Bem, aí falando dessas trajetórias desses intelectuais aqui, viu, gente? Então, eu vou, como eu disse, eu vou mais apresentá-los do que me aprofundar. Eu vou começar com o Padmore, que eu acho que acho que é o mais interessante. Não tem todas as informações aí, tem uma vida bastante interessante, faleceu em 1959, ele é de 1903, ele é de Trinidad, ele não é norte-americano, ele vai morar nos Estados Unidos e integra o Partido Comunista dos Estados Unidos. Como existe toda uma movimentação política negra, ele acaba sendo enviado, né, para Moscou, vai ser colaborador do Cominter, né, e faz parte uma espécie de comitê negro, né, e organiza em 1930 esse primeiro encontro de trabalhadores negros, tá, certo? O que acontece com o Padmore? O Padmore, ele passa a divergir, então você tem uma mudança, né? Com Lenin, principalmente com as teses de Lenin, elas orientam uma determinada relação do que seria a Rússia socialista, né, posteriormente a União Soviética, com os países da África, né, em relação aos processos de independência. Certo? Por exemplo, pegar um exemplo de um outro marxista, que é o Trotsky, né? O Trotsky, por exemplo, vai defender a ideia de que os negros dos Estados Unidos são uma minoria nacional. E vai defender a ideia de que os negros americanos devem formar um Estado próprio nos Estados Unidos. Essa é a tese do Trotsky. Né? Contrária à tese do Seller James, que é negro, né? que também é caribenho, e que entende que o processo é de integração, de convivência entre negros e brancos. O Trotsky defende a mesma posição do Malcolm X, pelo menos o primeiro Malcolm X, né? E dialoga com o Marx. Então, assim, não existe esse lugar comum de querer dizer que o pensamento marxista ele era completamente fechado, né? Quando você lê o texto do Gramsci, Intelectuais da Organização da Cultura, Gramsci, em determinado trecho, quando vai falar sobre a formação das nacionalidades, etc., ele faz um elogio ao Max Garber, ao movimento de volta à África. Ele faz uma análise do garberismo. O Gramsci faz uma análise do garberismo, né? E dizendo as possibilidades e potencialidades e limites daquele movimento. Né? Posição que a Internacional não tem. A Internacional, inclusive o Padmore, nessa primeira etapa, vai classificar o Marcus Garvey, o movimento de volta à África, de retorno à África, a partir da Libéria, que era um país, né, um entreposto comercial, mas um país que, a princípio, não foi colonizado, tornar a Libéria a nação dos negros norte-americanos e do mundo. Então, retornar todos os negros da América para a África, né, do Caribe para a África. E o PC considerava a Internacional, e assim o Padmore também, o movimento do Marcus Garvey como demagógico, né, ele é um populista, que, na verdade, havia que se integrar negros e brancos numa única luta e tomar o poder político nos Estados Unidos, no Caribe e na América Latina. Essa era a posição. Então, havia uma disputa entre, né, o movimento do Garvey e o movimento negro marxista ou revolucionário socialista. Tá? O Padmore, ele passa a romper, ele é expulso do Partido Comunista, ele rompe com o Partido Comunista quando há um processo que ele vai chamar de stalinização, né? A hegemonia do Stalin, das ideias do Stalin, e particularmente os fatos que desencadeiam a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque as potências aliadas são os principais impérios coloniais, Inglaterra, França, né? Então, havia uma contradição, né? Existe uma política de colaboração entre, na visão do Padmore, a União Soviética, né, e esses países aliados, que secundarizava a importância da luta anticolonial. Então, é justamente por conta disso que ele rompe com o Partido Comunista e rompe com as teses
que ele vai chamar do processo de stalinização. Posteriormente, o Padmore, ele será colaborador do presidente Nkrumah em Gana, no processo pós-Segunda Guerra Mundial, de emancipação, de formação de novas nacionalidades. Ele conhece o Nkrumah, né? Ele apresenta ao Salehi James, e eles são colaboradores desse governo. E aí ele publica uma obra, que é uma obra clássica, que as pessoas acabam interpretando de forma equivocada, que é pan-africanismo ou comunismo. Tá? Só que o pan-africanismo do Padmore é um socialismo africano, certo? Contra um socialismo soviético, que ele chama de burocrático. Então, quando ele opõe pan-africanismo e comunismo, ele está opondo uma perspectiva de um socialismo burocrático soviético e uma perspectiva de um socialismo africano, né? Então, nesse sentido, eu tenho acordo com o Padmore, né? Só que aí muitas pessoas interpretam como se houvesse uma oposição entre o socialismo africano e o marxismo, que não é verdade, tá? Então, você pode ser, e muitos são, né, marxistas, e não reivindicam a União Soviética ou a experiência do socialismo real ou do stalinismo como uma referência, né, política, de organização, política do poder e assim por diante. É a mesma posição do Padmore, que nunca abriu mão, né, do marxismo, né, e que sempre pensou a articulação entre a raça, né, a questão colonial e a organização dos trabalhadores. Uma característica, e o Padmore, ele é de Trinidade, então, assim, como eu falei, estou seguindo um pouco a linha, o fio, né, do Daniel, trabalhando com intelectuais negros marxistas do Caribe anglófono, e algo interessante desses intelectuais, e aparece também no Salehi James, o que a gente pode dizer, assim, de uma espécie de internacionalismo proletário preto. Essa galera está o tempo todo, está em Londres, volta para Trinidade, está nos Estados Unidos, quando tem o processo de emancipação dos países, da formação de Gana, por exemplo, né? Vão para a África. Tá? Então, assim, é uma galera que está pensando o mundo, está pensando a forma... Isso é uma diferença em relação ao marxismo negro brasileiro. Viu? Isso é uma diferença. Tá? Quer dizer, eles estão pensando o capitalismo e as lutas contra o capitalismo numa escala global, numa escala mundial. Tá? E aí eu vou... mudando aqui rapidinho, vou falar do Oliver Cox, que esse é um intelectual que também tem origem caribenha, mas faz a sua vida, né, nos Estados Unidos. Ele tem vários livros sobre a formação do capitalismo. Eu vou falar um pouquinho sobre o Cox, porque eu falei assim, o Cox, ele tem a sua vida como sociólogo acadêmico nos Estados Unidos, acompanha o movimento de direitos civis, acompanha o movimento negro, a formação do Black Panther, etc. Ele está lá na formação dos Panteras Negras, porque ele era professor da universidade onde o E.P. Newton estudou e assim por diante, só que ele tinha uma postura de um sociólogo acadêmico. Tá? Então ele via, vou dizer assim, a posição do Cox era de um discurso mais próximo do Luther King, do primeiro Luther King, né, do integracionismo, né, da unidade entre os trabalhadores, etc., que ele via, assim como o Padmore, né, movimentos de inspiração gaiverista, ou movimentos de um nacionalismo negro radical, com muita desconfiança, que é o caso dos Panteras Negras, né? Que eram marxistas também, né? O discurso dos Panteras Negras. Isso, quando ele vai pegar o livro do Silvio Almeida sobre racismo estrutural, e quando ele vai definir racismo estrutural, né, ele vai fazer racismo individual, racismo institucional, racismo estrutural. O debate sobre racismo institucional, ele vai partir do quê? De teses dos Black Panthers, intelectuais são Panteras Negras e que têm um diálogo com o marxismo. Que é justamente você superar essa ideia de que o racismo é uma questão de comportamento. É uma questão individual. É algo que se dá apenas e tão somente no âmbito das relações intersubjetivas. Aí volta que eu estava falando sobre a forma fetichizada da rede social, em que a gente debate, né, as relações, o racismo como relação intersubjetiva, questão de opinião e assim por diante, e a importância de um conceito como racismo estrutural, né? Que é muito falado, mas pouco, vou dizer assim, interpretado, né? Acho que, se a gente for aprofundar mesmo, ele está se opondo também a essa ideia de que o racismo é um problema de opinião, um problema de que as pessoas são racistas, um problema individual e assim por diante, e busca uma resposta para além da ideia do racismo como algo institucional, que está presente também no pensamento dos Panteras Negras,
e na própria Lélia Gonzalez. Bem, então o Cox ele vai ter uma obra muito interessante desse período aí, de 1930, 1940, e ele vai apresentar o conceito de sistema mundo, que hoje está muito presente. Tá? O conceito de sistema mundo é do Oliver Cox, é desse negão que vocês estão vendo aí. Certo? Ele que vai desenvolver toda uma teoria do sistema mundo. Por quê? Porque o Cox, como ele é caribenho, ele tá falando a seguinte indagação. Marx olhou para a Inglaterra e viu ali a base da formação de um operariado, do capitalismo e assim por diante. Né? Só que, na visão do Cox, a formação do capitalismo não começa ali. Nós temos que ver onde começa. Então, o Cox vai pegar o quê? A formação, que ele chama do mercantilismo, né? Das grandes praças comerciais, vai pegar o Mediterrâneo, a Europa, a formação do capitalismo comercial. E ele vai dar uma ênfase muito grande às relações internacionais do capitalismo e do capitalismo comercial. Algo que o Marx vai fazer também. Certo? E aí, na visão do Cox, isso que eu falo, tem uma disputa sobre a obra do Marx e o pensamento do Marx. Né? A visão do Cox, não dá para pensar o capitalismo se não for de uma perspectiva do sistema mundo. O que tem implicações do ponto de vista da ação política, por exemplo, né? E das experiências socialistas. Então, e ele vai dar uma ênfase à questão comercial, à questão do comércio, tá? Que vai dialogar muito com o pensamento de outros intelectuais, em outros contextos, sobre a questão do desenvolvimento, do capitalismo independente, né? Das possibilidades de desenvolvimento capitalista. O Cox tem um livro chamado Raça, Casta e Classe, que ele vai triturar os norte-americanos brancos que tratam a questão de casta, né, como a escravidão foi casta e assim por diante. Ele parece muito com o Clóvis Moura nesse sentido. A casta na Índia, aqui nos Estados Unidos, aqui é outra realidade, eles não estão entendendo o que aconteceu. Ali é uma organização política do trabalho. Até essa ideia que o Quijano, contemporaneamente, né, que o intelectual peruano fala de raça como uma categoria criada para definir um lugar no modo de produção, está lá no Cox. Como está no Clóvis Moura também. Raça é algo que... isso é uma primeira coisa, é essa questão do sistema mundo, né? Que está presente na obra do Cox, então ele vai dar muita ênfase às relações comerciais no capitalismo, dialogando com um elemento da obra do Marx, né? Vai falar de acumulação primitiva, vai falar de colonização, exploração, etc. E isso é importante, tá? Porque é algo que está presente no pensamento dessa galera toda, desses intelectuais marxistas. Segunda questão também, que é outro debate, é o racismo. O racismo surgiu quando? Né? Então, pegar, por exemplo, um autor que no Brasil é muito respeitado, que eu respeito muito, né? Apesar das posições políticas, que é o Carlos Moore. Certo? Você pega as teses do Moore, ele vai dialogar muito com o pensamento do Diop, né? Do Cheikh Anta Diop, que quase que o racismo é um processo atemporal. Né? Desde que existiu o primeiro preto na face da Terra, existiu o racismo. Vai falar de um racismo no mundo islâmico, um racismo de data de 2, 3 mil anos, e assim por diante. No Cox, não. Os marxistas negros, o racismo tem a ver com o capitalismo. Racismo tem a ver com o capitalismo. Tá? É óbvio que você pode encontrar elementos de um proto-racismo, né? Informações sociais anteriores, mas o racismo, né, enquanto uma estrutura de dominação, um sistema de dominação articulado com uma ordem econômica de exploração e de valorização do capital, é algo singular, é algo do capitalismo. Tá? Isso, inclusive, vai dialogar com uma ideia que eu apresentei aqui inicialmente, que é tanta gente acaba esquecendo, do marxismo, o Cedric Robinson, né, do marxismo, do capitalismo racial. Né? Quer dizer, o capitalismo não consegue, o nexo do capitalismo está ligado ao racismo. Né? São duas determinantes que estão interligadas. Um não existe sem o outro. Certo? Bem, mas aí surge, como falei, debates que tem muito a ver com a experiência do socialismo real, né, de que regimes socialistas não superaram o racismo, porque o racismo continuou enquanto, né, algo presente nessas sociedades. Isso é um debate, certo? Mas, no pensamento do Cox, né, o racismo tem a ver com o capitalismo, e por isso que ele vai dar tanta importância ao processo de formação
dessas praças comerciais ali na Europa, na região do Mediterrâneo, né? do que a gente chama de mercantilismo, do capital comercial, e ao processo de escravização e a escravidão racial, que é outro termo também muito presente na obra dos marxistas negros, né? A escravidão, ela é racial. Existem outras formas de escravidão, mas a escravidão que caracteriza a formação do capitalismo, ela é racial. Logo, justamente, casta, classe e raça, do Cox. O capitalismo também é racial. Então, só para... Ele tem uma obra vasta, tem vários termos, eu acho que sistema mundo, né, e o capitalismo e o racismo são como algo do sistema capitalista, capitalismo é um sistema, que justamente são ideias presentes no pensamento do Cox. Bem, eu falei do Padmore, né? Essa é uma outra pessoa, um intelectual, C.L.R. James, né? E eu quero falar do C.L.R. James também, dessa perspectiva, né? Ele vai estar muito próximo do... Ô, Fábio, tem uma coisa apagada aqui na sua apresentação para nós. Está apagado? Voltou agora. Voltou. Tá. Então, o C.L.R. James... Apagou de novo, é alguma coisa que você está mexendo aí. Então eu estou fechando aqui, pode ser. É isso, tem que deixar assim. O C.L.R. James, ele é um intelectual marxista também, de Trinidad, né? Ele mora nos Estados Unidos, em Londres, ele tem uma formação e uma relação muito forte com a Inglaterra. E é interessante essa obra Jacobinos Negros, né? Que é de 1938, que de alguma maneira vai falar de um certo jacobinismo negro, né? De um iluminismo negro, de uma perspectiva de como o Toussaint vai abraçar as ideias, né? De emancipação, de igualdade, porém, no contexto caribenho, né? E de colônias, elas não são bem recebidas pelos próprios intelectuais iluministas franceses, brancos, né? E acho que isso é um pouco dos paradoxos, né, que o C.L.R. James aponta. James é visto por alguns como um intelectual que acaba tendo uma relação com o mundo europeu, né, principalmente o inglês, de muita proximidade, mas quando você vai ler os textos do C.L.R. James, ele está colocando questões que têm a ver justamente com esse processo de como se dá a relação e como se dá objetivamente a organização política dos trabalhadores e das trabalhadoras pela sua emancipação. O C.L.R. James, ele faz parte nos Estados Unidos de um núcleo trotskista, que diverge do pensamento trotskista, né? É algo que eu achei interessante, porque a impressão que a gente tem quando falam que o James é trotskista é de que ele tem uma adesão completa às teses do Trotsky. Ao contrário, tem muitas críticas às teses do Trotsky, principalmente em relação à forma de organização da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras no seu processo de emancipação. Então, o interesse que ele tem pela história do Toussaint e os jacobinos negros é justamente para mostrar, empiricamente, que a vero, né, no concreto, né, a forma de emancipação dos trabalhadores, dos povos oprimidos, ele é muito diferente de modelos, que é o modelo que o Trotsky defende, o modelo do Lenin e o próprio Lenin. E é interessante que a relação dele com a tradição do Lenin é bastante específica, porque ele vai reivindicar o Lenin do Estado da Revolução. É essa ideia de que o Estado é a organização, são os trabalhadores organizados, controlam a própria produção, né? Que não dialoga com o conjunto, né, do pensamento do Lenin, as pessoas que o Lenin faz ao longo da sua trajetória, à frente do Estado russo, mas essa é a reivindicação do C.L.R. James. Isso vai impactar, por exemplo, a sua relação difícil, né, com o Eric Williams, que foi presidente de Trinidad, que também é outro intelectual importante, que vai se tratar, tem uma obra clássica, Racismo, Escravismo e Capitalismo, né, que vai analisar esses nexos, a partir do Caribe, foi presidente de Trinidad, e o próprio presidente de Gana, o Nkrumah, né, em que ele escreve uma obra. Então, o C.L.R. James escreve biografias, faz, né, interpretações, histórias de vida, assim, buscando identificar e localizar esses fenômenos, e tem uma militância política muito próxima do Padmore, né, principalmente quando o Padmore rompe com a União Soviética, se aproxima do Trotsky. Aí eu vou falar só uma notinha sobre o C.L.R. James. O C.L.R. James tem uma entrevista famosa com o Trotsky. Ele é destacado pelo Partido dos Trabalhadores
dos Estados Unidos, vai até o México, se encontra com o Trotsky, e aí tem uma entrevista, um bate-papo com o Trotsky. Essa entrevista ela é traduzida pelas organizações trotskistas brasileiras na década de 70, por intelectuais negros marxistas, trotskistas, né? E aí tem uma característica interessante, uma aproximação entre o ativismo negro e o trotskismo, né? Justamente por conta da forma como o Trotsky vai interpretar esses fenômenos, né? Então, o Trotsky, de uma determinada perspectiva, ele está mais à esquerda do que o próprio C.L.R. James, né? Ele está defendendo teses que o Malcolm X vai defender, e assim por diante. Mas essa relação do C.L.R. James com o Trotsky não é de adesão, ao contrário, ele diverge do modelo de organização, ele diverge da ideia do programa de transição, ele acha que é uma forma que se aplica à Rússia, mas não se aplica ao Caribe, não se aplica à África, tá, etc. E ele vê um movimento de emancipação. Agora, por outro lado, ele vê um movimento de emancipação das massas proletárias, negras, né, numa escala global. E, no final da vida, ele está muito próximo aos movimentos pan-africanistas revolucionários na África, né? E há uma palestra dele com o Scott Carmichael, do Black Panther, né, em Londres, né? Então, ele está dialogando com os Panteras Negras, assim, é uma coisa muito bacana, ele era muito respeitado intelectualmente, né, o C.L.R. James. Você tem uma entrevista longa dele no YouTube com o Thompson, né, que também é um autor marxista que é muito importante do marxismo inglês, né? Então, é um cara que tem uma militância, um ativismo que percorre o Caribe, Estados Unidos e África, né? E se coloca ali uma posição próxima do Padmore, mas sem dialogar exatamente com o modelo de organização do Padmore. Eu, quando estava me organizando aqui para o curso, né, de marxismo negro, eu comentei com o Juninho, eu não fiz esse levantamento, mas eu arrisco dizer que a África é o continente com o maior número de experiências socialistas. Né? Quer dizer, não estou falando de programa socialista, estou falando de experiências. Né? Você pega o Nkrumah, você pega o Sankara, você pega Amílcar Cabral, você pega Agostinho Neto, você pega Zamora Machel. Né? Quer dizer, se tem experiências de socialismo, você pode, é controverso, mas na Somália, algo parecido, né? De inspiração socialista, seja lá o que for, né? Eu estou entrando aqui no mérito do que tornou, deixou de tornar, certo? Mas é interessante, né? Porque com tanto marxista, revolucionário, experiências na África, não ocorre um diálogo com o pensamento marxista brasileiro. O impacto, aí no caso do Amílcar Cabral, por exemplo, Amílcar Cabral, o Júlio Neire, né, também, que o próprio C.L.R. James também vai fazer crítica e vai buscar ter um diálogo, assim por diante. Outro exemplo, né? Mas, voltando, né? O Amílcar Cabral escreve em português, Zamora Machel também, Agostinho Neto também, tem outros intelectuais marxistas africanos, né? Por que a gente não lê essa galera? Por que na universidade esses caras, né, não estão lá presentes? O Amílcar Cabral, por exemplo, né? As traduções nem tradução, porque ele já escreve em português, é publicação do Amílcar no Brasil. Porque essa recepção ela é tão... Porque, na verdade, a gente está baseado em modelos eurocêntricos, né? A gente está olhando para... E aí eu posso incluir, inclusive, os Estados Unidos nisso, né? No centro do capital, né? Então, é o que acontece nos Estados Unidos, é o que acontece na Europa, então é isso que valida o conhecimento. E acho que é importante, né? Porque a gente fala de relações sul-sul, né? E esse pensamento. Bem, estava falando do C.L.R. James... Pronto. Outro intelectual, né, que queria destacar é o Walter Rodney. Ele já de uma geração mais próxima da nossa, vamos dizer assim, mas chega aos anos 80. O Walter Rodney é um militante, ele é da Guiana inglesa, ele morou na Jamaica, circulou pela África também, e tem influência das ideias da CEPAL, CEPALINA, tem que conversar com o Márcio sobre isso, né? Sobre o Walter Rodney. Mas é interessantíssimo, né? Só o título do livro dele, né? Como a Europa subdesenvolveu a África e como ele vai pensar as relações, né, da periferia e o centro do capital, né? O capitalismo independente, as alternativas políticas e assim por diante. Ele foi um militante político, teve um fim trágico, né? Foi vítima de um atentado político na Guiana. Acho que ele era candidato a deputado, algo do gênero, né? Então, não vou entrar aqui e falar do peso que o imperialismo tem
né, principalmente da região do Caribe. Podia falar sobre a experiência da Revolução de Granada, com o Maurício Bishop, né, a forma como o Bishop foi assassinado, como Granada, que era um regime socialista, inspirado na Revolução Cubana, inspirado nas ideias dos Black Panthers. A ilha foi invadida pelos americanos e o Bishop foi assassinado, né? E ele também tem uma produção, um pensamento, né? E a gente desconhece completamente essa experiência. Mas o que eu ia falar do Walter Rodney, que é outra característica, ele vai dar uma importância para esse fenômeno que a gente chama de capitalismo racial, e essa ideia de que o desenvolvimento europeu, que também está no POX, né, mas acho que está mais presente, mais forte, tem correlação direta com o subdesenvolvimento africano, e não só africano, mas também dos países da periferia do capital. Então, como se dá a formação do sujeito revolucionário, quais são as questões que estão colocadas e como a raça joga um peso central nesse processo de desorganização dessa ordem, né, e a formação de uma nova ordem social. Esse livro está disponível, tá na internet, em PDF, se você fizer um Google, você acha, né, e acho que é uma leitura muito importante, né, acho que é importante citar o Walter Rodney como esse intelectual negro marxista, né. Como que a África foi subdesenvolvida pela Europa, né? Como você tinha um período em que a África era um continente com relações comerciais, com um sistema produtivo, né? Eu acho muito interessante isso com a própria Europa, e como que no processo de formação do capitalismo isso vai sendo desorganizado, rearticulado num padrão de reprodução do subdesenvolvimento. Isso impacta, por exemplo, gente, a forma como a esquerda, as organizações políticas pensam seus programas, né? Então, na visão do Walter Rodney, um programa político que tenha como objetivo garantir o desenvolvimento, reformas, né, no contexto de sociedades periféricas como a nossa, independentes, ele tem um caráter revolucionário, um caráter que abre condições para a construção do socialismo, né? Então, é diferente de você partir de um modelo socialista, de um programa socialista, e aplicar a nossa realidade. Porque a nossa realidade, estruturalmente, em escala global, dada a divisão mundial do trabalho e da organização do capital, faz com que determinadas questões para a gente tenham uma centralidade maior. Então, o que o Rodney escreve e elabora, infelizmente, né, teve esse fim trágico, vai nessa perspectiva. De uma maneira geral, né, com exceção do C.L.R. James, né, todos um pouco dialogam com essa perspectiva. Então, eu estou só finalizando aqui, gente. Bem, falar sobre as Panteras Negras, né? É outra, acho que uma contribuição importante, não é Caribe, Estados Unidos, mas você lê os textos do Wayne Newton, Bob Seale, a galera que está ali na frente dos Black Panthers, né? O Carmichael, eles têm uma leitura marxista, né? Estão produzindo coisa a respeito do imperialismo americano, e também tem um debate sobre o perfil de organização política, né, dos negros pela luta e pela construção de um projeto revolucionário nos Estados Unidos. Acho importante citar porque eu vejo muita referência aos Black Panthers, na cultura pop, né, filme do Pantera Negra, né, e assim por diante. Eu sou fã, né, mas todo o movimento Wakanda não existe, né, o que existe é o Haiti, né, então a gente tem que trabalhar com o dado objetivo da realidade. E por que eu falo isso? Porque se acaba caindo, diluindo, né, o sentido e a potência revolucionária. O Seale, ele está vivo até hoje, mas teve um custo muito grande por conta dessa militância, de perseguição, houve infiltração da CIA, assassinatos seletivos, né, por parte do governo americano, num período muito difícil, né. E aí a gente, às vezes, trata isso como algo da cultura pop, né? Sendo que a gente está tratando de processos muito concretos, né? Então, eu estava até comentando com uma amiga minha que a Chata Chaku, até hoje está em Cuba, né? Ela foge, ela está nesse contexto aí de desmantelamento do Black Panther, ela cria um movimento revolucionário negro, não sei exatamente o nome, ela foge para Cuba, está até hoje lá. A Chata Chaku é tia do Tupac Shakur, né? E o Tupac é influência da América Latina, o Tupac Amaru, líder indígena da Bolívia, né? E por isso que é Tupac Shakur. Então, assim, tem um pensamento marxista ali presente. Quando você lê os textos dos Black Panthers,
e aí muita coisa está rolando aí pela rede social, pelo Google, pela internet, assim por diante, você pega a coletânea deles, você vê que tem um estranhamento com essa ideia de que a questão negra se resolve a partir da questão cultural, né? E eles estão olhando para a África, estão olhando para o processo de emancipação, para as revoluções, eles estão olhando para Cuba, eles estão olhando para referências que neguem o capitalismo na sua de uma perspectiva global, né? E então não se dá nos marcos das relações intersubjetivas, e sim o projeto de poder negro, por isso que Black Power, né? Um poder político negro que tem muita inspiração das ideias do Mao Tse Tung, né? O lema dos Panteras Negras é servir ao povo, que é um lema maoísta, né? E isso está presente na obra desses intelectuais. Tem um texto bem polêmico do E.P. Newton, só para citar, aí não vou me aprofundar muito, também que não sou especialista, né? Mas assim, dizer que eles vão dar muita ênfase à questão do imperialismo, destruir o império por dentro, essa é a proposta dos Panteras Negras. Mas tem uma conferência que o E.P. Newton dá em 1978, 79, acho que nesse processo de independência dos países africanos, que ele está falando especificamente de Angola, né? E aí perguntam para ele assim, se é importante que os negros se vistam como os africanos se vestem, no sentido de valorização da ancestralidade, né? De valorização da cultura africana. Ele fala, não, eu concordo, acho que nós temos que nos vestir como se vestem os africanos hoje em Angola, que é usando o camuflado e o fuzil, né? Então, ele faz uma ironia, né? Quer dizer, a gente tem que andar com fuzil, andar camuflado para guerrear contra o império. E essa é a forma africana de ser, né? Não existe uma essência africana, não existe uma forma africana. A forma africana, ela é histórica, ela é contextual, né? E é uma provocação que o E.P. Newton faz, porque existe um debate nos Estados Unidos, né? Existem outras correntes do movimento negro que vão trabalhar com a perspectiva mais da cultura, né? Do culturalismo, etc. E, inclusive, algumas abordagens decoloniais, hoje no Brasil, também pensam dessa perspectiva, né? Acho que é um debate interessante, né? Há uma politização da cultura, é importante politizar a cultura, mas quais são os limites de uma ação cultural, da ação cultural? Em que ponto ela se conflui com a ação política? Acho que são temas bem interessantes para a gente aprofundar, mas estou colocando só essa posição do E.P. Newton. É nesse contexto que também vai surgir uma figura que é a figura da Angela Davis, que foi, durante um breve período, ligada aos partidos dos Panteras Negras, mas a militância da Angela, ela se dá muito no Partido Comunista dos Estados Unidos, tá? De um coletivo que ela fazia parte, chamado Coletivo Che Lumumba. Né? Então, o Coletivo Che Lumumba, referência ao Che Guevara, né? Acho que a gente conhece o Patrício Lumumba, que foi assassinado, outra ação do imperialismo, né, europeu, a morte do Lumumba, a morte da Amílcar Cabral, o assassinato dessas figuras. E olha que interessante que os Panteras Negras conseguem, né, o assassinato do Fred Hampton, né, a forma como o Fred Hampton foi assassinado, ele era um advogado brilhante, jovem, uma ação policial forjada. Até hoje não se sabe exatamente as circunstâncias da morte do E.P. Newton, né? Se o E.P. Newton morreu por conflito de gangues, como a versão oficial, se ele foi executado por algum agente do Estado americano. Tem muita coisa a respeito disso que eu acho que não pode se perder numa espécie de um discurso que não contextualize, não situa o pensamento dessa galera, né? E acho importante essa referência aqui aos Panteras Negras, né? Existe muita literatura, muita coisa produzida a respeito deles também nos Estados Unidos, né? Eu tenho um livro do Mumba Abu-Jamal, que é muito bacana, que eu comprei em Cuba, que é uma biografia do Mumba Abu-Jamal, que ele vai falar sobre a experiência dele, da organização. O Mumba ainda está preso ainda, né, gente? E acho que não está mais no corredor da morte. Mas é interessante porque ele vai mostrar como se deu o desmantelamento dos Black Panthers, né? Como foi um processo violento, não foi nada romântico, né? Vidas se perderam, vidas foram destruídas, destroçadas, pessoas tiveram que se exilar, pessoas foram perseguidas. A Chata Chacu não pode pisar nos Estados Unidos até hoje, quer dizer, é um processo marcado por muita violência, né, por parte do imperialismo americano. Bem, aí nessa pegada, né, eu queria citar a Carla Jones, né? Estou vendo a Carla Jones aí, gente? A Carla Jones, ela é uma militante marxista negra, também caribenha,
ela morou nos Estados Unidos, né? Ela foi expulsa dos Estados Unidos, né? Naquela onda de perseguição à militância comunista, né? E ela produz sobre a relação, né, entre raça, classe e gênero, né? Vai tematizar, né, a importância, a centralidade do papel das mulheres negras no processo revolucionário. E alguns autores, inclusive o Cedric Robinson e outros, eu não tenho um aprofundamento maior sobre isso, mas apontam, né, que ela vai apresentar elementos do que hoje nós chamamos de interseccionalidade. Tá? A Carla Jones, ela tem uma produção importante, ela falece lá em Londres, né? Ela faz parte de um movimento cultural, tem um carnaval londrino, né, de Nottingham, que é muito conhecido, e ela foi uma das figuras principais, né, desse movimento, sempre esteve ali militando. Tem um livro dela em inglês, chamado A Esquerda de Marx, né, sobre o pensamento da Carla Jones, e ela vai trabalhar esses 3 níveis, né, raça, classe e gênero, na organização e dominação do capital, e a necessidade de você articular isso para a desorganização da ordem capitalista, tá? Mas é importante que estão sempre falando de capitalismo, tá? Da articulação de racismo com capitalismo, relação de gênero com capitalismo. Né? Então, o alvo é o capitalismo, né? É a derrota do capitalismo, é o fim do capitalismo. A Rhoda Redondo é uma intelectual caribenha também, que tem uma produção que ela vai dar muito conta. Fábio, sumiu novamente aqui, viu? Tá. Ela vai focar na formação, na condição da mulher negra, na formação do regime de exploração do trabalho no Caribe, né? E é interessante que ela vai articular justamente o pensamento, né, do Eric Williams, do C.L.R. James, do Cox, né, de uma perspectiva caribenha articulando gênero, raça e classe. Né? Eu acho que é o que se aproxima mais, por exemplo, do pensamento da Lélia Gonzalez, né, da ideia diamétrica, mas de uma perspectiva materialista, né, analisando as relações econômicas que organizam a produção e como que gênero, raça, classe, a questão do capital dependente, etc., estão articulados nisso. Tá? E a Angela Davis, né, que no Brasil tem uma recepção super estranha, né, as pessoas parece que ignoram que a Angela é marxista, mas ela se reivindica, né, eu respeito a opinião da Angela, mas ela se vê como uma intelectual marxista, e ela vai produzir uma obra em que ela vai focar no fenômeno do complexo industrial carcerário. Isso tem a ver com a forma de organização do controle do trabalho, né? E aí volta, a gente, por exemplo, tem uma teoria crítica criminal, da criminologia crítica, assim por diante, inclusive a latino-americana, que vai repetir argumentos dos marxistas negros como se fossem deles. Lá atrás o Emil dizia que todo preso é um preso político. Né? E aí você tem contemporaneamente sociólogos, acadêmicos que vão falar da relação entre o sistema prisional, o encarceramento em massa e o controle da classe trabalhadora. Isso aí era óbvio para esses intelectuais negros. Né? A Michelle Alexander, que escreveu, tem um livro que foi traduzido pela Boitempo, inclusive, ela faz um diagnóstico muito interessante, que eu acho que contextualiza, inclusive, a obra da Angela Davis e as disputas que existem dentro dos Estados Unidos, né? Porque, diante das... a tese da Michelle Alexander é que não tem oposição entre política de ação afirmativa e encarceramento em massa. Né? Isso é compatível com a ordem capitalista. Você pode promover a mobilidade social de um determinado grupo e encarcerar. Né? E ela vai mostrar como que o cárcere se torna a ferramenta principal de controle da população negra nos Estados Unidos. Né? Então, a Angela Davis vai dialogar com a ideia de exército industrial de reserva. Né? Existe um debate sobre o colonialismo interno também, que é outro termo que está muito presente, de outros intelectuais negros que eu, né, acabei não colocando aqui, etc. Mas, assim, quando se fala de complexo industrial carcerário, quando a gente fala sobre proposta do Dória, né, no início, de privatizar todos os presídios, privatização de presídios, assim por diante, isso tem a ver, né, com a forma como o capital encontrou para gerir a crise social, né, e que são formas racializadas. E a raça volta, né, enquanto uma ferramenta de organização. A pessoa é preta, a pessoa é encarcerada, a pessoa é assassinada, é exterminada, né?
Tem um debate sobre necropolítica, não sei se o Denis está aí, que ele pode falar melhor sobre isso, nas interpretações e os usos e abusos de necropolítica, no Mbembe, etc. E tudo vira necropolítica, né? Mas necropolítica é uma outra coisa. Mas tem relação com esse debate também. E Mbembe não parte de uma premissa marxista, por isso que não está aqui, tá? Mas no caso da Ângela, existe um debate nos Estados Unidos, né, em torno do ativismo negro, do pensamento intelectual negro, assim por diante. E acho que a Michelle Alexander apresenta isso de uma forma bem interessante e que situa a obra da Ângela, obviamente, né, assim como a Carla Jones e outras, acho que a Ângela é mais conhecida, é essa articulação entre raça, classe e gênero. Então, o que eu estou querendo dizer assim, gente, para finalizar, porque também nem sei como está a questão do tempo, né, é que existe, eu estou pegando uma pequena fração, desse pensamento intelectual, né? Se a gente for pegar ali as teses da Terceira Internacional, né? E obviamente são anteriores, né? A gente pode aí que está em 1922, etc. Está falando de uma tradição intelectual que tem no mínimo aí mais de 100 anos, né? Quer dizer, o marxismo é uma ferramenta de interpretação da realidade, né? É uma forma de interpretar a realidade que não diz respeito apenas ao mundo europeu, ao mundo branco, né? Que foi uma ferramenta utilizada por negros, por negras, na diáspora, em sociedades capitalistas dependentes, que fizeram outros aportes, outras contribuições, que ampliaram os usos do marxismo, a interpretação dos fenômenos, etc. Né? Agora, acontece que por uma conjunção de fatores, que eu já disse inicialmente, né, a gente teve pouco acesso, pouca oportunidade de ter uma familiaridade maior com esses autores desse pensamento. É óbvio, né, gente, que tem um prejuízo a gente falar de tantos intelectuais, de tantas contribuições, né? A gente acaba não podendo se aprofundar em cada um deles, né? A minha ideia é fazer uma visão panorâmica, ainda tem intelectual, tem marxista negro brasileiro na segunda parte, né, do mini curso, né? Mas acho que são coisas importantes da gente apresentar até como forma de a gente recuperar elementos de um pensamento crítico, né, a partir de uma perspectiva materialista, e entender as possibilidades, né? Não dá para você cair num reducionismo do pensamento do Marx, né? Que Marx deu conta de tudo, que Marx explicou tudo, que os marxistas, os primeiros marxistas, os segundos marxistas, existem vários marxistas, vários marxismos, várias interpretações do marxismo, e algo que caracteriza esse marxismo negro. Eu vou tentar sistematizar aqui no base que eu conheço, né? Primeiro, acho que a ideia do sistema mundo do Cox está muito presente. O capitalismo é um sistema, o capitalismo ele é mundial, o capitalismo, isso tem desdobramento para pensar as lutas. A gente viu isso contemporaneamente, né, a importância das lutas negras, as rebeliões negras dos Estados Unidos para o resto da Europa, inclusive influências no Brasil, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Como que raça, exploração, raça, gênero, exploração capitalista se articulam, né? A condição do nosso capitalismo, um capitalismo independente, né? Um capitalismo que... eu falo do nosso capitalismo, eu estou falando assim, mesmo os intelectuais que estão nos Estados Unidos, né, tirando os caribenhos, uma ideia dos limites do capitalismo enquanto um meio para a realização da satisfação material, política, cultural do povo negro. O capitalismo não é capaz de dar conta, não vai dar conta, isso é uma mentira, um mito que foi criado. Tá? E aí nós temos que pensar, né, como que, de uma maneira, o capitalismo também disputa ideologicamente os negros. Né? Essa ideia do mérito, do indivíduo, né, das soluções individuais, ela volta com força. Né? Até o Fórum de Davos agora está aplicando políticas de ação afirmativa, né? Aprontando um capitalismo que seja um capitalismo afirmativo, né? E assim por diante. E, por último, esses intelectuais negros marxistas, ele, na sua grande maioria, não são ligados a partidos, a organizações, né? Tem uma relação de uma certa independência. Tá? Eu não sei exatamente por quê, aprofundei nisso,
mas geralmente atuam em coletivos, atuam em grupos pequenos, grupos que não são grandes organizações partidárias ou grandes... Mas em África isso modifica, né? Mas pelo menos em relação a isso que eu trabalhei aqui, eu estou pensando um pouco Clóvis Moura, também aqui no Brasil, né? A relação do Clóvis com o PCdoB, né? Próprio Denis Oliveira, né? Que outro também coloca aí como marxista negro, quer dizer, essa postura de um intelectual marxista mais independente em relação a partidos, em relação às organizações e assim por diante. E acho uma coisa também que vale a pena a gente aprofundar e pensar e refletir. A Lélia, né, a Lélia Gonzalez, que não é exatamente uma marxista, mas tem uma influência do pensamento do Marx ali, das ideias do Marx na obra da Lélia. Eu quero falar sobre isso também. Mas acho que, no geral, são questões interessantes, né, para a gente ir pensando e aprofundando. E, obviamente, né, a relação, a integração, tirando o Cox, que se mantém um pouco mais distante, né, com os movimentos políticos negros, né, com o movimento negro. São todos intelectuais que estão atuando, que estão militando, que estão fazendo política, que estão se articulando com o movimento negro, né, seja em termos locais ou regionais e assim por diante. Acho que é isso, Juninho. Não sei se